Olá, pessoal. Aqui Rose Moraes, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bimestre da nona fase do EJA Fundamental. Desejo que ao final dessas orientações de estudo, você seja capaz de perceber como a arte pode dialogar com a vida, conhecer manifestações artísticas contemporâneas de diferentes linguagens artísticas, conhecer e identificar artistas que dialoguem com a arte contemporânea e que desenvolvem a arte como veículo de mobilização social. E o que é arte contemporânea? As respostas são as mais variadas possíveis, o que nos mostra que a arte contemporânea ainda é pouco compreendida e conhecida. A arte acontece em diversas culturas em relação direta com a vida cotidiana. A arte tornou-se cada vez mais objeto de contemplação desinteressado do público. E dessa forma surgiu uma busca por maior aproximação entre a vida e a arte, que se deu através da quebra de barreiras e paradigmas entre o artista, o público e a obra de arte, assim como pela apropriação de materiais, espaços não convencionais e formas de fazer artístico, que trouxeram o rompimento dos limites entre as linguagens que agora interagem e se misturam, abrindo novos caminhos e novas formas de fazer arte. A arte contemporânea ou a arte pós-moderna é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX. Sua origem costuma ser relacionada à década de 60 e ao movimento pop art. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. A arte contemporânea costuma ser a tendência artística que mais se aproxima da nossa realidade. Tendo seu surgimento a partir da segunda metade do século XX, é produzida até os dias de hoje. Geralmente, busca refletir angústias e anseios da sociedade e pode nos ajudar a compreender e interpretar os acontecimentos no mundo e em nossas vidas. Falando nessa arte que busca refletir os anseios de uma sociedade, quero que apreciem a obra de uma artista brasileira chamada Rosana Paulino, uma paulistana que possui um trabalho bastante potente. Os principais temas que aborda estão ligados a questões étnicas, sociais e de gênero. Sua preocupação é revelar os diversos tipos de agressão que a mulher negra sofre na sociedade brasileira. Resquícios da escravidão que assolou o Brasil por 400 anos. Uma de suas obras que mais se destaca chama-se Bastidores, de 1997. Usando fotografias, linhas e bastidores de bordado, a artista coloca em evidência a violência e o silenciamento imposto às mulheres, sobretudo no ambiente doméstico. O nome desse trabalho faz alusão ao que fica escondido nos bastidores da sociedade. Quero muito que vocês reflitam se vocês acham importante que a escola abra um espaço, um lugar de debate sobre a violência contra a mulher e analise a obra Bastidores de Rosana Paulino e comente com seus amigos e professor o que sente ao olhar essa obra de arte. A arte está sempre em constantes mudanças em todas as suas linguagens e expressões. E dentre essas linguagens temos o teatro contemporâneo. E no Brasil, o teatro contemporâneo iniciou com Nelson Rodrigues, cuja montagem de sua peça, Vestido de Noiva, é o marco da modernidade do teatro brasileiro. Os personagens criados por Nelson Rodrigues são um retrato fiel da psique humana. Suas peças
apresentam enredos com os sofisticados jogos temporais e possibilitam encenações de grande ousadia, com diferentes possibilidades de planos de ação dramática. Outros autores do panorama contemporâneo brasileiro são Jorge de Andrade, Plínio Marcos, Ariano Suassuna, Dias Gomes, entre outros. E continuando a falar dessa linguagem contemporânea, lhes apresento o Desvio Coletivo, que é uma rede de criadores que atua na fronteira entre a arte urbana, a arte da performance e as artes visuais. Por meio de intervenções artísticas em diferentes espaços, desenvolve ações que geram ilhas de desordem efêmera, ou seja, de um dia de natureza poética e crítica. Fundado em 2011, a pesquisa do grupo leva em consideração a criação colaborativa, subvertendo as funções hierárquicas de uma criação artística, cedendo espaço para que o cidadão comum se torne o protagonista das obras, inserindo questões intrínsecas à sua experiência de vida. E dessa maneira, abre-se a real possibilidade de interação com o imaginário da cidade, vez que as obras surgem a partir de experiência de artistas e não artistas na cidade. Sem o tradicional distanciamento entre obra e vida, artista e público, tudo é arte na e para a cidade. Vejamos algumas imagens. Ao observar essas imagens do desvio coletivo que atua com performance e intervenções urbanas, responda: vocês identificam que lugar as imagens mostram? Agora observe as pessoas presentes nas imagens em relação a esses locais. Vocês acham que a atitude delas corresponde ao que seria esperado para os locais onde estão? Façam suas anotações. E agora falaremos um pouquinho sobre a música contemporânea, que percorre um caminho desde a música clássica até o funk. Quando falamos em música contemporânea, estamos nos referindo à música que é feita na nossa época. Se formos definir cronologicamente, podemos dizer que é a música que começou a ser produzida no século XX até os dias de hoje. Por que essa música ainda nos causa tanta estranheza e temos tanta dificuldade de compreendê-la? Primeiramente, porque tentamos encontrar os padrões musicais já estabelecidos quando ouvimos música contemporânea. E isso não vai acontecer. Segundo Aaron Copland, compositor do começo do século XX, essas extensões dos procedimentos convencionais implicam necessariamente a capacidade por parte do ouvinte de doar, seja por instinto, seja pelo treinamento, para o estilo pouco conhecido. Outro motivo é que quando ouvimos uma música contemporânea e não a compreendemos, temos a tendência de duvidar da seriedade da composição. A chave para a compreensão dessa música é ouvi-la várias vezes. Só assim vamos acostumar nossos ouvidos a esse novo tratamento do material musical. Aaron Copland destaca que, em especial, a música contemporânea é criada para acordá-lo, não para colocá-lo para dormir. E falando dessa música contemporânea clássica, temos como grande representante da música brasileira Heitor Villa-Lobos, maestro e compositor que utilizava uma linguagem única em suas composições,
explorando elementos folclóricos e regionais do Brasil. E sobre o funk? Como toda criação artística, fica difícil apontar apenas um único inventor para o funk. No entanto, James Brown é um dos nomes mais importantes para o surgimento do funk. Este gênero musical surgiu da combinação de vários ritmos negros populares, como o blues, gospel, jazz, o soul, que faziam sucesso nos Estados Unidos. O funk carioca aparece na década de 80 e sua origem é a mistura das batidas eletrônicas do hip hop, da poesia do rap e das habilidades dos DJs em mesclar batidas repetitivas com a melodia. A temática das letras está ligada diretamente ao cotidiano da favela ou do subúrbio carioca. E foi no século XX que a dança começou a aparecer como geralmente é praticada hoje. Desejando se afastar da reputação que o balé ganhou de dança intelectual, alguns coreógrafos contribuíram para popularizar a dança moderna, bem como a dança do jazz moderno. A dança clássica era considerada como uma prática voltada para o grupo. Já a dança moderna favoreceu a liberdade do dançarino como tal. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi a vez da dança contemporânea se tornar popular. E como exemplo, temos o Grupo Corpo, que é uma companhia brasileira de dança contemporânea reconhecida internacionalmente e que atua há mais de 40 anos desenvolvendo espetáculos de dança. No Brasil, a dança contemporânea teve seu início em meados da década de 40, por meio do casal Klaus Ribeiro Viana e Angel Viana. Preparador corporal, bailarino, professor, Klaus foi introdutor de um método próprio, voltado para a corporalidade expressiva de atores e bailarinos. Pioneiro na pesquisa e desenvolvimento da técnica somática, criada com o objetivo de proporcionar a consciência corporal dos seus praticantes, trabalhando corpo e mente além da manutenção de sua saúde. Utilizou técnicas que ampliam o treinamento técnico em dança e ele também foi o primeiro bailarino a utilizar o termo expressão corporal no Brasil. O primeiro espetáculo desenvolvido pelo Grupo Corpo foi Maria Maria, apresentado em 1976 com a música de Milton Nascimento. O resgate em trabalhar com trilhas especialmente compostas para os espetáculos, que havia marcado os 3 primeiros espetáculos do grupo na década de 70, agora avançava um estudo mais elaborado da dança e uma identidade mais significativa com as raízes brasileiras. A década de 90 foi muito promissora para o Grupo Corpo, transitando pelo erudito e o popular. A companhia ganhou destaque internacional, além de promover parcerias com artistas contemporâneos. E para finalizarmos, criado nos bailes funks das favelas cariocas no início dos anos 2000, o passinho foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural do Rio. A decisão da Câmara Municipal veio com a aprovação do projeto de lei de número 390 de 2017 da vereadora Verônica Costa. A medida estabelece que o órgão de preservação do patrimônio da cidade passa a zelar pelo passinho e que o Poder Executivo local agora tem o dever de apoiar iniciativas de valorização e divulgação da dança. Segundo Verônica Costa, o reconhecimento por parte do poder público, tornando o passinho patrimônio cultural imaterial da cidade, é uma vitória não só do funk, mas de todos aqueles que produzem cultura e são marginalizados pela condição social, geográfica e racial. Ressalta a vereadora, acrescentando que a medida também vai no sentido de reverter o processo de estigmatização do funk e das culturas identificadas
com a juventude negra das periferias. Lembre-se que nessas orientações de estudos você conheceu e identificou os elementos que caracterizam a arte contemporânea. Percebeu que a arte contemporânea insere objetos do cotidiano se apropriando deles e assim dando a eles um outro significado, um outro sentido quando aplicados nas obras de arte. Observamos a dificuldade de definir uma única linguagem, pois podemos ver que na arte contemporânea elementos visuais, cênicos e musicais e até verbal, tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Olha, foi um prazer imenso estar com vocês. Bons estudos!